45 anos atrás, o caseiro da minha família se suicidou. E agora o meu pai acha que ele tá atacando a minha família. Eu tive uma primeira leitura com o Júlio, que é o diretor do filme, e assim que a gente leu, o Júlio ele dá muitos filmes pra gente assistir, muitas opções pra gente escolher caminhos, enfim, e como ele é um roteirista também, então ele sabe exatamente o que ele quer, isso é muito bom. Mas ele é super acessível da gente conversar e, enfim, dar a nossa ideia. Então foi basicamente isso. A gente teve muita leitura, muita conversa. A gente ensaiou também bastante, eu e o Bruno. Eu assisti alguns filmes que o Júlio indicou e algumas coisas que eu não tinha visto, porque eu odeio filmes de terror, eu morro de medo. Então eu assisti só por causa disso. E basicamente é isso, assim, a gente constrói a ideia do personagem, a historinha do personagem, como é um filme fechado, uma obra fechada, a gente sabe exatamente como começa, como termina, então isso é muito bom, a gente sabe exatamente o que fazer em cada cena. E o Júlio é ótimo diretor, então foi basicamente isso, assim, a gente ensaiou bastante até. O Davi, para mim, foi um personagem novo, não no sentido exatamente de ser um personagem dramático, que eu já tinha feito drama, apesar das pessoas associarem muito o meu trabalho à comédia, eu já fiz drama, mas o Davi tinha uma peculiaridade que é a dele estar praticamente em todo o filme. Então, o Júlio, como a Malu bem falou, ele é muito organizado, dá muito material para os atores se embasarem. E no caso do Davi, que é a espinha dorsal do filme, por estar em todas as cenas, a gente trabalhou muito intensamente. 2 semanas, pelo menos, fomos só eu e ele, debruçados sobre o roteiro, para encontrar furos, porque o processo de criação de roteiro ele é muito complexo, né? Porque às vezes você começa a mergulhar nele e aí algumas modificações que você vai fazendo vão deixando sequelas, deixando pedaços pelo caminho, então é muito importante o olhar de fora. Então eu entrei num momento do processo onde eu identifiquei algumas coisas que eram sequelas de outros tratamentos e que ficam ali meio que embaixo do tapete, meio que escondidos da visão dos roteiristas. É bom ter esse olhar mais fresco, né, sobre uma história. E aí, no caso, como eu gosto também de processo, como também escrevo, também dirijo, houve a oportunidade de dar essa mergulhada e trabalhar também o próprio roteiro. Tanto que nessas 2 semanas, às vezes eu chegava para o Júlio e falava assim, Júlio, eu estou falando agora como Davi. Como Davi, eu acho que isso aqui vai na... Não, agora eu estou falando como roteirista. Acho que como roteirista, o Davi, parará, entendeu? Então tinha essa troca muito legal assim, de informações, para o qual o Júlio sempre foi muito aberto e foi um processo delicioso. Assim, comigo, pelo menos, tiveram alguns filmes que ele indicou, ele indicava uma cena específica que ele queria fazer um plano, sequência, que era parecido com aquilo. Então, foi de tudo, tanto de atuação quanto nessa hora eu queria que você fizesse uma coisa. Então, foi de tudo, assim, de filmagem, ele era bem específico. Olha, esse filme é a câmera. Quero que você saque a câmera, a atmosfera, essa coisa de tensão, que acho que a gente foi muito exitoso no filme, que filme de suspense psicológico é legal, eu adoro, é um gênero que eu gosto muito, que parece que sempre vai acontecer alguma coisa, tem sempre alguma coisa por trás, um clima, não é? As pessoas não estão falando exatamente o que estão sentindo, e enfim, às vezes dava referência assim, às vezes assim, dá uma olhada na interpretação desse ator, vê como ele é seco, mas ao mesmo tempo tem uma coisa ali acontecendo dentro dele e tal. Então foi como a Malu falou, estou só ratificando, as referências eram bem variadas. Nominalmente eu já não me lembro mais, é tanto filme que a gente vê na vida como referência. Mas um que ele passou pra mim que eu lembro nitidamente é uma cena, eu acho que tem do carro, que é uma cena que a gente faz no filme, inclusive, assim, que é que é a Invocação do Mal, que é a cena quando a mãe tá esperando o casal do lado de fora da aula que eles estavam dando, da palestra que eles estavam dando, eu não lembro direito agora, tem muito tempo que eu vi, tá? E ele queria que fosse um plano mais ou menos assim, parecido com a mesma atmosfera, assim, que é a cena que ela tá esperando o Davi pra dizer pro Davi, e aí, que vai, assim, a primeira que ela mostra as coisas da irmã pra ver se ele vai topar ou não, e depois porque ela tá esperando pra ver o que ele decidiu, se ele vai ajudar ou não. Então
pra mim essa é a cena que eu mais me lembro, assim, mas foi uma cena comprida. Eu vi muitos fragmentos, por isso que fica difícil captar, assim, eu até me lembro do ator, esqueci o nome agora, enfim. E também eu gosto também de entender a intenção do diretor, de por que ele está te mostrando aquilo, mas eu também procuro me distanciar, porque afinal de contas a gente está fazendo um roteiro original. É nosso. Que não tem referência. Aliás, o mais difícil desse roteiro é a total falta de referência, porque a gente não filma esse gênero no Brasil com assiduidade, não há nenhum filme, pelo menos que eu me lembre, parecido com esse em relação a estrutura, porque a gente sabe que existe uma gramática, né? E muitos filmes eles são semelhantes, você vê ali, parece com um filme tal, parece com um filme tal. Quando eu li o roteiro, eu fiquei muito surpreso com a qualidade da história. E aí eu até fiz uma comparação, digo, poxa, parece o Sexto Sentido, sabe? Parece Os Outros. Tem uma onda ali que foi bem interessante, mas aí quando você parte para levantar a história, você vê que ela é original e que você precisa encontrar caminhos específicos para aquela história que ainda não foi contada. Eu acho que quando é filme de terror ou de suspense, eu acho que quanto mais canastrão você for, pior vai ficar. Porque quanto mais densidade você colocar, parece que você é novela mexicana, sabe assim, que você tá fazendo de propósito. Então, acho que a gente tentou buscar o lado mais real mesmo das personagens, o mais natural possível que fosse de cada um, assim, com as características de cada um, mas eu acho que é exatamente isso, assim, acho que o filme, ele fica muito pesado e chega a ficar over, assim, ai meu Deus, mó filme de suspense péssimo, novela mexicana, todo mundo com cara de dor e sofrendo, com cara de medo, enfim, e aí eu acho que a gente tentou buscar esse lado mesmo. Acho que é por isso que o filme consegue essa atmosfera de tensão, justamente porque os personagens agem como se não houvesse algo por trás. E o público sabe que sentou numa poltrona para ver um filme de suspense. Então ele vai começar a procurar coisas ali e não vai encontrar. Então essa tensão é que é o interessante e algo que não foi nominado nem especificamente colocado pelo Júlio, mas foi perseguido por nós nos ensaios e tal. Não vamos sublinhar algo que está subentendido. E os personagens já são por si só misteriosos, né? A outra aparece lá na sala de aula dele com essa cara angelical, mas com esse olhão, tipo, tem um problema na vida. E o Davi também é um cara estranho, meio calado. Você não sabe direito qual é a dele, tem aquela mãe que ele liga. E esse pragmatismo de não, fantasmas não existem, é uma projeção do cérebro e tal, e ao mesmo tempo ele escreveu um livro a psicologia do sobrenatural, ele conta a história de um garoto que via um fantasma, então é tudo meio contraditório, meio como somos, né, na vida. Os personagens, eu acho que eles são bem realistas, né, como o valor. Mas o que mais? Eu acho que eu vejo mais, assim, como espectador, vendo o filme, eu vejo mais como uma possibilidade de discutir o desconhecido, né? O que não é explicado pela ciência. Eu acho que o pragmatismo é sempre muito discutível. Você dizer, não existem fantasmas porque é assim assado. Ou existem fantasmas porque é assim assado. Eu acho que a discussão ela é interessante, poder abrir a mente para escutar a diferença, porque aí você vai abrindo as camadas e acaba nessa questão da tolerância, né? De você tolerar o diferente, de você achar, poxa, a menina está falando que não é o pai dela que tá batendo na criança, então eu vou levar isso em consideração. Eu, o espectador, né? Porque o Davi não parece levar isso em consideração, ele vai lá firme nas convicções dele, que ele vai provar para Renata e para todo mundo o que está acontecendo é explicável. Será? Não sei, eu acho que primeiro de tudo, tomara que o público goste muito e que a gente lote o cinema, porque acho que é um gênero que falta mesmo aqui. A gente aposta em várias coisas, mas acho que é um gênero diferente e que todo mundo acho que tem um certo receio, medo, né, de ficar ridículo, eu acho. E não é isso, a gente tá fazendo um filme bom, incrível, eu acho.
de suspense, de terror e com efeitos e sem ficar cafona, sem ficar demais e com atores de verdade, assim, reais, e a gente está aqui, todo mundo aqui. E muito importante, é um filme brasileiro. Exatamente. Não é um simulacro de um cinema estadunidense ou mesmo europeu que faz uns filmes de boa qualidade, ou japonês, que esses são imbatíveis, né? Esses dão medo mesmo. Mas o que eu acho mais importante é que é uma história brasileira, se passada numa cidade do interior do Brasil, onde existem lagos que saem fumaças. Cara, o nosso lago, ele era tão absurdamente tenebroso que o Uli Burton, que é o nosso fotógrafo, um dia a gente estava depois do jantar, já eram muitas noturnas, né? Então a gente filmou basicamente à noite, as madrugadas gélidas de Jarimu, às vezes estava 3, 2 graus. E depois do jantar eu cheguei pro Uli, né, e tava aquele lago com aquela fumaça absurda saindo, muito sinistro. E eu falei, nossa, Uli, que maravilha, né, que a gente nem tá precisando usar os efeitos especiais, porque eles tinham visitado a locação, eles viam que o lago fazia aquilo, mas ninguém manda em lago, né? Claro. Então, se por acaso desse problema, eles tinham as máquinas lá para poder manter a continuidade daquela fumaça. Só foi necessário, eu acho que um dia, e era um amanhecer, justamente quando a fumaça baixava. E eu comentei com ele, falei, nossa, Uli, que máximo, né? Nem vai precisar de efeito especial. O Uli alemão, né? Pois eu estou muito preocupado, Bruno. Por quê? Porque está bom demais. Ninguém vai acreditar que isso é verdadeiro. Vão achar que a gente exagerou no efeito especial. E aí é legal que o público saiba que existem lugares interessantes, loucos, e que esse tipo de história pode se passar num ambiente do nosso país, falado em português, com o nosso jeito de fazer e ser tão assustador quanto. Cara, eu sou pernambucano. Recife é uma cidade que tem muita história de fantasma. Existem livros escritos de relatos de pessoas crianças que brincam com fantasma quando são crianças, bairros lúgubres que têm árvores muito antigas, casas mal assombradas e várias histórias. Tem o Papa Figo. O Papa Figo é o vampiro de lá. Que é Papa Figo, é Papa Fígado, né? Que ele gostava de raptar criancinhas para comer-lhes o fígado. Então, quando eu digo, menina, você tem que dormir cedo, senão o Papa Figo vem e te pega. Com ar de florzinha, que também é um elemental da floresta e tal. Então, o Brasil é recheado de histórias desse gênero e é realmente muito curioso como a gente não filmamos isso. Não filmávamos, agora passamos a filmar.